O relógio no painel do carro marcava quase meia-noite. O trajeto até a cidade seguinte parecia se alongar conforme a tempestade castigava a estrada deserta. O cansaço começava a se misturar ao receio de perder o controle do carro a cada curva. Dirigir na chuva era arriscado, mas as alternativas eram poucas. Uma noite na estrada ou continuar a jornada até encontrar algum lugar para descansar. As placas eram escassas, os faróis apenas iluminando o que estivesse bem à frente. Por fim, quando comecei a duvidar da existência de qualquer civilização naquela estrada, uma placa surgiu em meio à neblina, indicando um motel a alguns quilômetros à frente. Fugir da chuva e do cansaço, pensei, sentindo um misto de alívio e receio. Não era o tipo de lugar onde eu gostaria de passar a noite, mas as circunstâncias me convenceram. Após mais alguns minutos de estrada, lá estava ele, o motel esquecido. O letreiro piscava com uma luz fraca, alguns letreiros faltando e a pintura desbotada pela ação do tempo. A fachada desgastada contrastava com a tempestade ao redor, e o silêncio parecia incomum, quebrado apenas pelo barulho da chuva e o som do motor do carro. Saí do carro, protegendo a cabeça com a jaqueta, e corri até a pequena recepção. A luz amarelada e fraca iluminava mal o local, que exalava um cheiro de mofo e desinfetante barato. Atrás do balcão estava um homem de aparência simples e expressão monótona. Ele não reagiu quando entrei, mas olhou para mim com um olhar vazio, como se estivesse vendo um fantasma. Seu rosto não demonstrava emoção alguma, apenas aquela frieza que aumentava minha inquietação. Preciso de um quarto para a noite, falei, tentando soar casual, mas minha própria voz saiu mais baixa do que o esperado. Sem dizer uma palavra, ele me entregou uma chave e apontou para o corredor à esquerda. Olhei para a chave e li o número, quarto 7. A chave parecia pesada, como se escondesse segredos antigos. Dei uma última olhada no recepcionista, que ainda me encarava fixamente, e segui para o corredor escuro. O quarto 7 era mais sinistro do que eu imaginava. A pintura estava desgastada e o cheiro de umidade era quase insuportável. Os móveis eram antigos e gastos, o colchão afundado e a cortina encardida. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao olhar em volta. Eu deveria partir, pensei. Mas a chuva continuava a cair torrencialmente e o cansaço me dominava. Tranquei a porta, conferi se estava segura e me joguei na cama, esperando que, ao fechar os olhos, o desconforto do ambiente diminuísse. Ainda sem conseguir relaxar, ouvia ruídos estranhos no corredor. Passos arrastados, como se alguém estivesse vagando sem rumo, indo e voltando. Olhei para o teto, tentando não pensar em nada, mas a ansiedade se fazia presente, crescendo com cada som. De repente ouvi uma batida na minha porta. Meu coração deu um salto. Esperei que parasse, mas a batida se repetiu, insistente e compassada, cada vez mais forte. "Quem está aí?" perguntei, tentando esconder o nervosismo. Ninguém respondeu, mas a batida continuou, intercalada com um sussurro baixo e incompreensível, abafado pela porta e o som da chuva lá fora. Me aproximei da porta e espiei pelo olho mágico. Para meu horror, uma figura estava encurvada na frente do quarto, sussurrando algo inaudível. Era um homem de aparência desleixada, com os olhos arregalados e um sorriso perturbador que parecia quase doloroso. A figura começou a forçar a maçaneta. Tranquei a porta novamente com força, segurando a respiração. Meu coração batia acelerado, enquanto ele continuava a sussurrar e a rir suavemente do outro lado. Depois de alguns minutos, os sons pararam. Dei um passo para trás, ainda imóvel, tentando racionalizar o que havia acontecido. Mas ao me afastar, ouvi passos arrastados novamente no corredor. Decidi voltar à recepção para perguntar ao recepcionista sobre aquele homem. O recepcionista, porém, continuava a mesma figura impassível de antes, seu olhar ainda frio e apático. Quando perguntei se ele sabia sobre a figura estranha do corredor, ele simplesmente deu de ombros, como se não fosse novidade para ele. Ao retornar ao quarto, o corredor parecia mais escuro, e o silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador. Eu sabia que algo estava errado,
mas sentia que estava preso naquela situação. Quando finalmente pensei que tudo havia se acalmado, uma batida muito mais forte me despertou. Antes que eu pudesse reagir, a porta foi aberta à força, e o homem do corredor entrou no quarto com um sorriso ainda mais maníaco. Ele segurava uma faca improvisada, feita de algum tipo de metal enferrujado, e avançava na minha direção com uma expressão selvagem. Tentei gritar, mas o som não saiu. Ele avançou rápido e a lâmina encontrou meu braço, rasgando minha pele com uma força desajeitada. A dor era insuportável, mas o pânico me deu forças para reagir. Peguei o abajur do criado mudo e o bati contra a cabeça dele, tentando ganhar tempo para fugir. Ele cambaleou para trás, mas ainda mantinha o sorriso, como se estivesse imune à dor. Corri para a porta, meu braço latejando de dor e sangue escorrendo. O homem ainda me seguia, embora mais devagar. Eu conseguia ouvir sua risada insana ecoando pelo corredor enquanto tentava chegar à recepção novamente. Cheguei à recepção, mas o recepcionista ainda estava parado, inexpressivo, como se nada estivesse acontecendo. "Ajude!" gritei desesperado, mas ele não reagiu. Ele apenas me observava com aqueles olhos vazios, como se fosse um observador passivo de toda a cena horrível. Sem esperar mais, corri para fora do motel e voltei ao carro, trancando as portas o mais rápido possível. O homem apareceu logo depois, arranhando as janelas e batendo no vidro, tentando entrar. Seu rosto estava contorcido em raiva e insanidade, e cada batida no vidro reverberava com mais força na minha mente. Com um último esforço, liguei o motor e acelerei, arrancando na estrada molhada, sem olhar para trás. Enquanto eu dirigia, tentava controlar a respiração e conter as lágrimas. A dor no meu braço era insuportável, e a imagem do sorriso perturbado do homem ainda estava fresca na minha mente. Passei a noite toda em claro, com medo de parar o carro ou de ver aquele rosto de novo em algum reflexo do espelho retrovisor. Quando finalmente cheguei à cidade, procurei um hospital para cuidar do ferimento e relatei o acontecido. As autoridades que conversaram comigo disseram que eu não era a primeira pessoa a relatar algo estranho naquele motel. Mas, ao investigar o local dias depois, disseram que não havia sinal de ninguém morando ali há meses. Cada vez que fecho os olhos, sinto a lâmina em meu braço e vejo o sorriso maníaco daquele homem. E, apesar de tudo, não consigo esquecer o olhar vazio do recepcionista, que parecia observar tudo com uma indiferença sobrenatural. Tudo começou naquela noite quando acordei com um som alto e desesperado de alguém martelando minha porta. Era um som insistente, frenético, e me fez pular da cama com o coração acelerado, quase saindo do peito. Levantei-me de imediato e instintivamente peguei o bastão de beisebol que guardava sob a cama. Enquanto me aproximava da porta, tentei olhar pelo olho mágico, mas hesitei. Algo me dizia que a situação era séria demais para ignorar. Então reuni a coragem e espreitei. Do outro lado, uma figura que eu reconheci vagamente. Minha vizinha do andar de baixo. Mas algo estava terrivelmente errado. Ela estava coberta de sangue, o rosto quase irreconhecível com marcas de ferimentos e hematomas. A expressão dela era de puro terror, e assim que destranquei a porta, ela praticamente entrou de supetão, ofegando e com lágrimas nos olhos. "Você precisa me tirar daqui", ela sussurrou, a voz tremendo. "Meu namorado, ele está tentando me matar." Tentei acalmá-la, ainda confuso e assustado, mas suas palavras soaram desesperadas e apressadas. "Não há tempo", ela insistiu, a voz tremendo. "Se ele me encontrar aqui, ele vai matar nós dois por me ajudarem." O peso de suas palavras caiu sobre mim, e percebi que, se ele era capaz de espancá-la daquele jeito, poderia muito bem se voltar contra mim sem pensar duas vezes. Sem perder mais tempo, agarrei minhas chaves e descemos correndo pelas escadas, ela colada em mim, até chegarmos ao meu carro. Entramos e partimos, a tensão preenchendo o silêncio da madrugada. Enquanto dirigíamos, tentei quebrar o silêncio. "Você tem algum amigo, algum parente com quem possa ficar? Um lugar seguro?" Ela balançou a cabeça, parecendo perdida e frágil, então sugeriu que o melhor seria irmos para um motel,
onde ela poderia chamar a polícia sem arriscar nos expor mais. A ideia me parecia razoável. Então seguimos para o motel mais próximo. Assim que cheguei, expliquei ao recepcionista o que tinha acontecido. E ele, visivelmente preocupado, nos deu uma chave e pediu que ligássemos para a polícia. Subimos até o quarto e ela pediu para que eu pegasse gelo para os ferimentos no rosto. Quando voltei, ela já tinha feito a chamada para a polícia, mas à medida que o gelo tocava seu rosto, começou a chorar incontrolavelmente. Sentei ao lado dela, tentando tranquilizá-la, prometendo que logo estaria segura. Depois de algum tempo, ela finalmente conseguiu se acalmar e compartilhou o que tinha acontecido. Contou que estava presa em um relacionamento abusivo e que naquela noite tinha decidido deixar o namorado. Enquanto preparava uma mala para ir embora, ele a surpreendeu e a atacou. Em meio a esse relato, ela pegou algumas garrafinhas de bebida do frigobar, dizendo que me pagaria depois. Eu acreditei, com pena dela e me sentindo responsável de alguma forma. Deixei que ela tomasse as bebidas e fiquei ali, esperando a polícia chegar. Mas enquanto o tempo passava e ninguém aparecia, comecei a me sentir inquieto. O motel era em formato de ferradura, então poderíamos ver qualquer carro da polícia chegando pelo estacionamento. Pedi a ela para ligar novamente, mas ela apenas respondeu de forma descontraída que eles vão aparecer logo. Estranhei, mas não falei nada. Aos poucos comecei a reparar no sangue em sua camiseta e no tamanho dos ferimentos. Para os cortes no rosto e no lábio, aquilo parecia muito sangue. Perguntei se ela estava ferida em algum outro lugar, mas ela negou. Minha mente começou a dar voltas. Algo não fazia sentido, mas não sabia exatamente o que. Quando peguei meu telefone para ligar para a polícia por conta própria, notei que ela ficou tensa, seus olhos fixos em mim. "O que você está fazendo?" perguntou, a voz firme. Respondi que ia ligar de novo, mas ela ergueu uma faca que aparentemente tinha escondido. "Desliga agora", disse ela, e percebi o quão grave era a situação. Eu não estava ajudando alguém em perigo, estava sendo manipulado pela própria ameaça. Naquele momento, percebi que, se quisesse sair dali com vida, precisava manter a calma e agir com inteligência. Perguntei se ela precisava que a levasse para algum lugar, e ela disse que sim, a fronteira com o Canadá. Minha cabeça girava, mas mantive a compostura e sugeri que pegássemos comida no caminho. Ela concordou, mas disse que seria ela quem desceria para pegar os pedidos. Então decidi agir. Fiz um pedido pelo aplicativo de entregas, mas nas instruções escrevi que era uma emergência e que precisavam chamar a polícia discretamente. Para meu alívio, o pedido foi aceito, e enquanto aguardávamos, ela parecia não desconfiar de nada. Quando a polícia chegou, foram cuidadosos, abordando o quarto sem sirenes ou luzes piscando, disfarçados. Bateram na porta como se fossem o entregador. Assim que ela abriu, os policiais a renderam. Descobri só mais tarde que ela era a verdadeira agressora. Seu namorado estava gravemente ferido e tinha conseguido pedir ajuda a outro vizinho. O corredor do meu prédio virou cena de investigação, e eu percebi o quão por pouco escapei de algo muito pior. Na manhã seguinte, a polícia me contou tudo. A história ainda parecia surreal, e até hoje me pego pensando em como fui ingênuo, em como caí tão facilmente. Me deixou com uma sensação persistente de desconfiança e me ensinou a nunca ignorar o instinto de que algo está errado. Eu achava que estava salvando alguém, mas, na verdade, mal sabia eu que estava frente a frente com o próprio perigo. Tudo começou durante o verão. Era uma noite como qualquer outra enquanto eu trabalhava no motel do meu tio, nos arredores de Baton Rouge. O turno da noite tinha suas vantagens, já que eu gostava de assistir filmes e ler quadrinhos entre as tarefas. Recordo com certa nostalgia desses tempos pacatos, mas sempre que lembro daquela noite específica, sinto um calafrio. O relógio marcava um pouco depois das 2 da manhã, quando o alarme de incêndio disparou, soando alto e assustando os poucos hóspedes que estavam no motel. A maioria se aglomerou no estacionamento, preocupados e confusos,
enquanto a sirene cortava o silêncio da madrugada. Meu tio sempre deixava claro que, em caso de incêndio, era minha responsabilidade tentar controlá-lo antes que os bombeiros chegassem. Então, com o coração acelerado, peguei o extintor e segui a fumaça. Ela vinha de um dos quartos no final do corredor. Chutei a porta e entrei. Para minha surpresa, o fogo estava apenas começando. Um pequeno foco bem no meio do quarto. Em questão de segundos, consegui apagá-lo. Mas enquanto eu me recuperava do choque inicial, percebi algo que não fazia sentido. O fogo fora provocado dentro de uma pequena lixeira metálica que ficava no canto, agora deslocada para o centro do quarto. Parecia que alguém havia colocado a lixeira ali de propósito e acendido o fogo antes de sair. Mas por quê? Me aproximei para avaliar melhor o quarto e foi então que percebi algo mais perturbador. Espalhadas pelo chão, havia várias roupas de crianças e pilhas de desenhos infantis. Curioso, peguei um dos papéis e o que vi me gelou até os ossos. Eram desenhos sombrios de figuras adultas rindo, enquanto crianças pequenas aprisionadas em jaulas choravam ou pareciam implorar por ajuda. Uma ilustração mostrava uma criança encolhida ao lado de outra, deitada, talvez morta, enquanto as figuras adultas olhavam com expressões cruéis. A visão era tão bizarra que senti uma necessidade urgente de ligar para a polícia. Depois de acalmar os hóspedes no estacionamento e garantir a eles que tudo estava sob controle, voltei ao escritório e busquei a ficha do quarto. O nome registrado era Cameron Odell, um nome que eu nunca tinha visto. O mais estranho é que, apesar do quarto estar cheio de pertences infantis, a reserva não mencionava acompanhantes. Enquanto os bombeiros confirmavam que não havia mais perigo e preparavam o quarto para a inspeção, fui até o grupo de hóspedes do lado de fora e perguntei se alguém conhecia Cameron Odell. Ninguém se identificou, e ninguém com esse nome ou aparência semelhante havia reservado outro quarto. Era como se o tal Cameron tivesse desaparecido. Quando a polícia chegou, eu lhes entreguei os desenhos e as roupas infantis, tentando explicar o que havia encontrado. Embora oficialmente a investigação deles fosse por incêndio criminoso, os oficiais também estavam desconcertados com os desenhos e roupas. Eles disseram que, além de investigar o incêndio, tentariam rastrear Cameron para descobrir o que exatamente estava acontecendo ali. Nos dias que se seguiram, perguntei ao meu tio várias vezes se havia notícias sobre Cameron Odell ou alguma pista sobre o que tudo aquilo significava. Mas ele estava mais interessado no fato de que eu havia salvado seu motel e minimizado os danos ao quarto. O que parecia me assombrar não parecia afetá-lo em nada. Quanto mais pensava sobre aquela noite, mais perguntas se acumulavam. E se Cameron Odell fosse responsável por algo muito mais sinistro? Talvez as roupas infantis e os desenhos não fossem apenas lembranças perturbadoras, mas uma pista sobre uma situação horrível e ainda maior. Por algum tempo, tentei racionalizar aquilo. Era possível que Cameron estivesse tentando se livrar das roupas e desenhos, que talvez fossem provas de algo terrível. Mas outra possibilidade ainda mais obscura me atormentava. E se os desenhos fossem registros de abusos que ele próprio sofreu? E se ele estivesse tentando chamar a atenção para o que passou de uma forma desesperada e distorcida? Até hoje, essa noite me persegue. Cameron nunca foi encontrado e aquelas perguntas continuam sem respostas. A verdade por trás daquele incêndio, daqueles desenhos sombrios e das roupas de criança, continua um mistério sombrio, suspenso entre as paredes daquele motel e os pesadelos que me assombram desde então.